A gravação em si hoje ela vai ser mais curtinha, tá? Vai ser uma gravação bem rápida. Ó, então, pessoal, hoje eu trouxe assim conteúdo somente sobre fichamento. A parte de fichamento dentro de uma pesquisa científica, gente, é uma parte onde, após um levantamento bibliográfico, que foi uma das etapas que a gente falou ali na aula passada, né? Você fazer um levantamento das possíveis obras que vão compor aí o seu trabalho. É um momento onde você vai pegar essas obras e vai fichar, vai colocar em um documento, uma ficha. Antigamente, esse fichamento ele era feito em fichas, né? Em pedaços de papel, onde eu colocava lá quem era o autor, título, publicação, ano, editora, colocava as informações e colocava um resuminho do que se trata aquela obra. Né? A etapa de fichamento é uma etapa a qual eu vou analisar um pouquinho mais aquelas obras que eu selecionei na etapa anterior, que eu fiz um levantamento. Então, eu vou pegar aquela obra X e vou falar assim, olha, dando uma olhada aqui nesse livro, ele fala aí sobre esse determinado tema qual eu quero pesquisar. Né? Separo, ficho ele, deixo fichado, separo. Pego outra obra e eu vou analisando, vou olhando ali a obra, verifico, não, essa aqui não vai me atender, nem faço fichamento dela. Então, o processo de fichamento é um processo, sim, igual tudo aqui na metodologia científica é burocrático, né? É um processo que eu faço para ter organizado aí as minhas bibliografias, né? Os livros, revistas, o material a qual eu vou pesquisar. Né? Tendo isso de uma forma mais resumida, eu consigo encontrar, eu consigo localizar as informações mais fáceis, né? É isso que a metodologia científica, para isso que ela serve. Ela segue processos muito rígidos, muito já pré-estabelecidos, que vão fazer com que você tenha controle de tudo a qual você está fazendo ali naquele trabalho. De tudo que você pesquisa, de todas as etapas daquele processo, tá? Para começar a falar de fichamento, de levantamento de obras, né? Então eu preciso falar um pouquinho da leitura, né? Então a leitura é algo que está sempre presente na nossa vida, a todo instante a gente precisa de leitura. Eu, como uma pedagoga, como da área da educação, né? A gente trabalha aí com a alfabetização de crianças, né? A gente fala que o processo de alfabetização de crianças, gente, ele é um processo de inclusão social. Porque vocês já pararam para imaginar como é a vida de alguém não alfabetizado hoje em dia? Se você precisar sair na rua para fazer alguma coisa, pegar um ônibus, pegar alguma informação e não souber ler, não é difícil? Vocês já imaginaram essa situação? Vocês acham que essa pessoa não alfabetizada, ela está incluída na sociedade ou ela está excluída? O que vocês acham? Ah, com certeza está excluída, né? Ela está totalmente excluída, né? Porque nós vivemos na sociedade da informação, né? Se a gente sair na rua, é informação em todo canto, né? E a gente precisa ler. É placa, se eu tô dirigindo, eu tenho que ler as placas, eu tenho que verificar. É ônibus que eu tenho que ler para onde ele tá indo. Gente, é tudo leitura, né? Se é pelo celular, eu consigo ter informações, porém, a leitura, ela sempre tá ali. Pessoas não alfabetizadas são pessoas à margem da sociedade, pessoas excluídas. O processo de leitura, o processo de alfabetização, ele é um processo de inclusão social. Tanto que as instituições de ensino, né, públicas, elas sempre têm grupos de educação de jovens e adultos, né, do EJA. Por quê? Para a inclusão social. É necessário, tá, gente? E a leitura, ela faz parte de tudo no nosso cotidiano. Né? Então a gente a todo instante está lendo alguma coisa, seja um trechinhos curtos, seja uma mensagem, seja lá a gente está olhando o Facebook, um feed de notícias lá das nossas redes sociais, vai ter algum texto para ler. Eu não tendo acesso à leitura, eu não tenho essa inclusão completa, né? Eu até consigo olhar as imagens, assistir os vídeos, mas nunca será, né, um processo de informação completo, porque falta a leitura. E aí eu sempre vou precisar de alguém, tá? Tudo bem? E aí a leitura é um evento cotidiano,
né? Porque igual o que eu tô falando aqui, ela é social, ela tá presente no nosso cotidiano. Gente requerida, contudo, aquela requerida para o desenvolvimento do conhecimento científico é ativa, reflexiva e crítica, tá? Eu tô falando para vocês até agora da leitura cotidiana, a qual, se as pessoas não têm, elas estão à margem da sociedade, né? A leitura científica, então, dentro do pensamento científico, a leitura, gente, ela tem que ser ativa, reflexiva e crítica. É aquela de ler o texto, entender e conseguir interpretar, conseguir refletir sobre o que está sendo dito naquele texto e até mesmo fazer uma crítica. Quando eu falo que eu estou, leitor, fazendo uma crítica, é que eu estou analisando aquilo que está escrito no texto e estou colocando a minha opinião, né? Uma crítica é eu indicar a minha opinião. Pode ser uma opinião favorável ou desfavorável, né? Então, crítica nem sempre é algo desfavorável, tá? É a minha opinião. Então, a leitura dentro desse processo científico, tá, gente? A leitura dentro da elaboração de um trabalho científico, ela tem que ser ativa, reflexiva e crítica. Não é simplesmente você. Às vezes a gente com pressa ou com a cabeça pensando em outra coisa, a gente pega ali um livro e aí começa a ler pensando no café da manhã, pensando na morte do cachorro, pensando nisso, pensando naquilo. A gente lê, mas a gente não refletiu sobre o que estava lendo. A gente precisa ler de novo para entender, não é? Então, a leitura nesse processo do trabalho científico tem que ser, né? É hora da leitura, da análise de documentos, é foco naquilo, né? Então, é necessário para isso o desenvolvimento da capacidade crítica, que vem então do estudo, né, gente? Somente o estudo, pessoal, somente a instrução vai nos trazer essa capacidade de refletir, de ser ativo na leitura, né? De conseguir interpretar e analisar, né? Se, por exemplo, vocês vão pesquisar algo ainda que vocês buscam o conhecimento, ainda não conhecem, conforme vocês forem se aprofundando nos textos, fazendo as leituras, vocês vão sempre adquirindo mais conhecimento, né? E a partir do ponto a qual eu tenho conhecimento, eu consigo criticar, eu consigo refletir, porque eu já tenho, né, conhecimento, tá bom? Então, a leitura crítica, a leitura ativa, ela é desenvolvida em nós. E ela só se desenvolve com estudo. Tudo bem, gente? Sim, professor. É o ponto, gente, onde eu formo a minha opinião, né? A minha opinião, pessoal, ela tem que ser fruto de uma reflexão. Ela tem que ser fruto de uma leitura ativa. Ou leitura, né, ou observação, mas a minha opinião, ela vai ser em torno dos meus estudos. O que a gente vê muitas das vezes na mídia, na sociedade que a gente vive, são pessoas com falta de leitura, falta de conhecimento, falta de instrução, a qual, né, dissertam aí, falam e defendem opiniões. Né? Então, aí o que acontece? Essa pessoa, ela pega a opinião que a mídia, por exemplo, entregou para ela, ali, ó, pronta. Por exemplo, o jornal. Vamos num jornal aí da noite, jornal de grande circulação, né? De grande ibope e tal. O que o jornal faz? Ele dá a informação pronta para o telespectador, não é? Ele já chega e fala assim: olha, aconteceu isso, né? Aconteceu aquilo e assado, assim e assado. Aí as pessoas estão assistindo aquele telejornal e já estão ali recebendo a informação pronta, não precisaram ler nada, não precisaram assistir nenhuma outra fonte, não observaram nada e só receberam a informação. Nossa, é isso! E já sai pregando isso como a verdade, como a minha opinião. E aí acontece o que a gente se depara muitas das vezes, né? Com pessoas que militam sobre um determinado assunto, né? Principalmente política, né? Se eu for falar aqui de política, tem pessoas que vão militar em torno de uma ideia, de um ideal, de um político, né? Ou não só na política, em qualquer área do conhecimento. Ou algo que está acontecendo aí na sociedade, mas ele não foi a fundo. E aí ele forma aquela opinião muito rasa, né?
Então, a gente tem que, nós, né, acadêmicos, a gente que tem a instrução, que tem essa capacidade de refletir, de criticar, a gente sempre tem, pessoal, ó, se eu for dar a minha opinião sobre algo, que seja algo a qual eu pesquisei, a qual eu fiz a leitura de diversos pontos de vista sobre o assunto e eu fiz a minha opinião. Aí sim, eu estou refletindo, eu estou dando a minha opinião. Por quê? Porque eu fiz todo esse processo de leitura, de observação, de análise. E aí eu dou a minha opinião. A gente simplesmente, e é muito o que acontece, as pessoas pegam a informação já pronta que a mídia traz e essa informação é a correta, né? Pega ela pronta e sai disseminando. Ou não só pela mídia, né? Pega por uma outra pessoa que você confia, essa outra pessoa que você confia chega para você e fala é isso. Aí você já sai pregando como a verdade, como a sua opinião. Tá? Então, a nossa opinião é a partir do ponto que a gente analisa os diversos pontos de vista e forma a minha. Aí sim eu tenho a minha opinião. Pode ser certa, pode ser errada? Pode, mas é a minha opinião, né? É o meu ponto de vista. Tá bem, gente? Eu falo bastante disso, dessa questão da gente ter opinião, da gente buscar a nossa opinião, porque num processo de pesquisa científica, gente, é isso. Um processo de pesquisa científica é onde eu vou pegando várias fontes. Eu pego o autor A, o autor B, o autor C, e aí eu pego esses 3 autores que falam sobre um determinado assunto, o mesmo assunto. Só que a gente pode perceber nas leituras que um vai puxar por um lado, o outro por outra vertente. E aí eu, como pesquisador, eu preciso unir isso daí. E aí eu vou falar durante a minha pesquisa lá, olha, o autor Silva fala sobre esse assunto. Fala sim sobre esse ponto de vista. O autor Souza já me traz uma outra visão. O autor Santos vai me trazer esse outro ponto de vista. E aí você vai encaixando as ideias dos autores dentro do seu trabalho. No final do trabalho você tem a conclusão. Na conclusão é onde você põe a sua opinião. E aí você vai colocar lá na conclusão, conforme pesquisas realizadas, né? Entende-se que o processo é assim assado. Ali é a sua opinião, tá? Processo de pesquisa científica é formação de opinião, né? E ele só se dá pelo estudo. E aí eu entro nessa parte do ato de estudar, né? O ato de estudar, ele é compreendido como a forma pela qual o indivíduo enfrenta o desafio de compreender a realidade. A gente só entende a realidade através do estudo, né? A gente não entende, gente, a realidade através somente de uma informação pronta. A gente, sim, tem que dar ouvidos àquelas informações prontas, mas a gente também tem que buscar outras fontes, né? E aí, sim, a gente consegue fazer essa compreensão da realidade. E ele é através do estudo. Então, conhecendo as características dos fenômenos, conhecendo as características dos fenômenos que a compõem, ou por meio da descoberta da sua origem e da evolução. Né? Então, é através do estudar, é através do pesquisar, do correr atrás das informações. Esse é o ato de estudar, né? Isso acontece de maneira direta ou indireta. O estudo, tá, gente? O estudo acontece de forma direta ou indireta, por meio da expressão feita por outro e manifesto na forma de livros, pinturas, músicas, dentre outros. Né? Então, o processo de estudar, gente, ele pode vir dessa análise, dessa observação do outro, de ouvir a opinião do outro, e também através de análise de leitura de livros, de análise de imagens, de pinturas, a ouvir músicas, né? Dentre outros. E tudo, a todo momento, a gente está estudando, a gente está aprendendo, não é? A gente, na vida da gente, não aprende a todo instante. A gente aprende com os erros, aprende com os acertos, não é? Isso é estudar, isso é aprender, né? O processo de compreensão da realidade é isso, né? Na pesquisa científica não é diferente. Na aula passada a gente não falou sobre os diversos tipos de pesquisa. É isso, é um processo para entender a realidade, tá? E aí a gente entra na leitura em si, que é o foco da aula de hoje. A leitura informativa, então, que é um tipo de leitura, é aquela destinada à coleta de dados,
Então, leitura informativa, coleta de dados. Ou informações que serão utilizadas em trabalhos ou com o objetivo de responder a questões específicas. Então, a leitura informativa é aquela leitura que a gente realiza, que o pesquisador realiza, a fim de coletar dados para uma pesquisa, coletar informações para uma pesquisa, ou para responder, né, alguma questão em específico que você queira, que você busque, né? Não é uma pesquisa, não é um trabalho científico, mas é uma dúvida que eu possuo. Igual a gente falava na aula passada da pesquisa, né? Às vezes a gente está com uma dúvida assim, bem, né? Tranquilo, surgiu ali uma dúvida, né? Sobre e as formigas, o que elas fazem, enfim, coisinhas assim, aí você vai lá e pesquisa, corre atrás da informação, né? A leitura informativa, ela passa por alguns processos, né? Leitura por etapas, na verdade, né? Para que haja leitura informativa, eu preciso da leitura do reconhecimento e pré-leitura. É um momento onde, por exemplo, eu peguei uma determinada obra, por exemplo, eu vou pegar um livro aqui, aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Peguei um livro aqui, ó. Peguei, ó. O cotidiano da escola e da sala de aula. Aí eu já entendo que esse livro vai me falar sobre a realidade escolar, né? Então, eu não fiz a leitura ainda desse livro, tá? É um processo de pré-leitura, né? Antecede a minha leitura. Eu posso até pegar, folhear esse livro e lá na introdução dele, ó. Cadê a introdução? Aqui, ó. Momento da síntese. Tá, eu faço uma leiturazinha rápida da introdução, lembrando, tá, gente, que num trabalho científico, num livro, a introdução aqui eu tenho 2 páginas, 1 página e meia. Quer dizer, 2,5. A introdução Sua câmera tá fechada, tá? O quê? Sua câmera tá desligada. Tá desligada? Peraí. Pra mim tá aberta. É que ela tá parecendo pequenininha, não é? Pra mim tá aberta também. Então é problema meu aqui. Ô, Jonatas, normal. É porque assim, como eu tô com o slide aberto, eu deixei a câmera também aberta, então, pra mim, tá? Eu vejo a minha imagem pequenininha embaixo. Eu não sei como. Que quando eu tentava abrir pelo navegador eu não conseguia ver. Mas agora que eu abri pelo aplicativo deu. Você entrou como, Kaique? Pelo navegador? Não, entrei hoje pelo aplicativo, mas geralmente eu entro pelo navegador, porque eu acho mais rápido, que é só apertar ali. Mas tá aberto, tá, Jonatas? Deve ser alguma coisinha aí. Tá bom, sem problema. E aí, o que eu tava falando? Eu tava falando do processo de pré-leitura. O processo de pré-leitura, ele é esse processo que eu faço aqui, ó. Peguei o livro, vou analisar o título, o autor. Conheço esse autor. Esse autor, né? Conheço esse autor, ele fala do assunto que eu quero saber da realidade escolar. Beleza. Vou lá na introdução, posso fazer uma leiturinha da introdução, né? Isso é um processo de pré-leitura, de reconhecimento, tá? Esse é uma etapa que eu passo para chegar na leitura informativa, né? Passei pela pré-leitura, selecionei esse livro aqui, ok. Depois eu faço uma leitura seletiva. Aí depois eu falei, esse livro aqui, mas esse outro aqui, eu vou utilizar para o meu trabalho. Então eu faço uma leitura assim, ó, vou olhar no sumário, aí depois eu vou dar uma folheada aqui nos livros, vou dar umas leiturinhas rápidas e falar assim, tá, beleza. Legal, isso aqui é interessante, eu vou usar no meu livro. Beleza, fiz uma leitura seletiva, tá? Então eu fui selecionando. Vejam que é uma leitura rápida também, uma leitura que vai, né, somente me trazer essa informação, se esse livro serve ou não para o meu trabalho. Aí depois, a qual eu separei, é esse livro aqui que eu vou ler. Aí eu vou pegar esse livro e vou fazer uma leitura crítica e reflexiva, tá? Dessa obra. Aí eu vou falar assim, ó, esse livro aqui, ó, ele tem dentro do seu sumário, ele tem, ó, um capítulo que fala somente do professor, ó, tensões para o ofício do professor.
É isso que eu quero saber. Então, eu vou lá, capítulo 2, Paraná, e vou ler. E aí eu vou fazer uma leitura centrada nesse texto, uma leitura crítica, uma leitura reflexiva. Vou anotando pontos principais, vou citando esse autor, enfim. E eu vou fazendo essa leitura de uma forma compreensiva, né? E aí, ó, crítica e reflexiva. Faço a crítica e a reflexão, aí eu faço a minha leitura interpretativa, né? Porque é uma leitura onde eu interpreto, onde eu entendo o que está sendo transmitido aqui na obra, né? E aí o que acontece? Eu passando por esses processos, essas etapas, eu tenho a leitura informativa, né? Uma leitura que me traz a informação. A informação, gente, ela é completa, né? A informação, ela se dá, e a informação gera conhecimento. A informação, gente, ela tem um processo, né, para chegar na informação. A leitura informativa, ela vai me trazer essa informação. Eu só tenho informação quando eu faço uma coleta de dados, uma junção desses dados, uma organização dos dados, e esses vão me trazer informação. Tudo bem essas etapas, gente? Sim, professor. Beleza. O fichamento, gente, é um processo aonde, né? Quando eu fiz essa leitura aqui, ó, vou voltar um pouquinho o slide. Quando eu fiz essa leitura de reconhecimento, essa pré-leitura e essa leitura seletiva, eu já começo e já posso montar o meu fichamento. O fichamento, então, é o que eu estava falando no início da aula. É você no Excel, por exemplo, né? A gente hoje já não usa tanto a ficha, o papel, né? A gente usa o computador, a gente usa os aplicativos de computador. Então, através do Excel, por exemplo, eu vou colocar lá autor, título e o resumo da obra, por exemplo, eu vou montar um fichamento, tá? Isso para quê? Para que eu consiga organizar, tá bom? Talvez, se vocês, igual esse trabalho que eu tô pedindo para vocês, é um artigo, algo curtinho. Vocês não vão precisar de tantas obras. Pode ser que você fale assim, Pro, não tem problema, né? Eu vou organizar aqui nos meus livrinhos, nos arquivos, vou pôr tudo numa pasta. Ok. Agora imagine se eu estou passando por um processo de pesquisa que seja muito longo, né? Então é interessante que se faça esse fichamento para que eu tenha assim organizado. Né? Lembrando que o processo de pesquisa é algo exato, é algo que me traz respostas concretas, então eu tenho que ter tudo muito organizado. Então, ó, o fichamento se remete à palavra ficha, que antigamente, então, né, eu tinha cartões, ó, em que anotam os documentos arquivados, livros, catálogos de bibliotecas. E aí eu vou voltar para a antiguidade, para a minha juventude. Antiguidade, já estou ficando velha. Vocês quando... Vamos ver quem está novo aqui, que eu já fiz essa pergunta para vocês, vou fazer de novo, né? Quem, quando precisava fazer trabalho da escola, quando vocês estavam na escola, no ensino fundamental e médio, quem ia para a biblioteca fazer trabalho? Eu ia também. Nossa, Também. quantas vezes. Na minha época não tinha computador, não. Também, minha gente. Eu, quando fiz o meu ensino médio, ó, eu terminei meu ensino médio em 2001. 2001 eu terminei meu ensino médio, né? E eu até tinha computador em casa, mas eu não tinha acesso à internet, assim. Isso em 2001, porque eu fui ter computador em casa em 98, eu acho, final de 90. Internet de escada, aquela coisa jurássica, né? Mas a gente ia para os mais jovens aqui, vocês já iam fazer pesquisa tudo no Google, né? O santo Google. Eu, pelo menos, o dia de ir na biblioteca era tipo uma excursão, né? A gente separava, amanhã é dia de biblioteca, então eu adorava, não sei vocês. Mas era um dia que eu juntava a turma, a gente enchia o ônibus, fazia bagunça desde o ônibus, né? E chegava na biblioteca, direto a bibliotecária mandava a gente calar a boca, porque a gente estava fazendo bagunça, porque a gente queria comer na biblioteca, aquela bagunça. Era um dia bem divertido. Eu sou da época que podia tirar xerox dos livros. Eu peguei um pedaço dessa época, e no final, nos meus últimos anos escolares, né, da educação básica, eu não podia mais. E aí eu tinha que ficar o dia inteiro na biblioteca copiando.
A gente já levava, né? A gente já pegava, levava as folhas de almaço e já fazia o trabalho na biblioteca. Né? A gente já pegava os livros e já ia escrevendo, já saía com o trabalho pronto. Era um dia inteiro de passeio, né? Adorava. Mas aí, o que acontece? Porque eu tô relembrando isso, né, gente? Não sei se vocês, então, quem frequentava a biblioteca, quando vocês iam fazer uma pesquisa, eu vinha muito aqui no Paço de Santo André, na Biblioteca de Santo André. Quando eu precisava encontrar um determinado assunto, era uma disciplina de biologia, então eu precisava falar, né, sobre o reino animal. Aí eu ia lá na bibliotecária, no pessoal do atendimento, e falava assim, preciso de um livro tal, que fala sobre esse assunto. Aí a pessoa ia numas fichas, que eles tinham umas caixinhas com umas fichas. Vocês se lembram disso? Sim. Onde ficava nosso cadastro, né? Aí tinha que assinar a data até para devolver o livro. Isso. Aí o que acontece? Eles tinham diversas fichas. Ficha do fichamento dos livros, que era onde eles encontravam os livros e falavam para você estar lá. E aí ficha do usuário também, né? Tinha a nossa fichinha. Ó, você tá retirando aqui, ó, tal dia, né? Tem que devolver, ou tem que devolver ainda hoje. Eram as fichas. Hoje em dia, você quer falar, Thaís? Não, eu cliquei errado. Então tá bom. Mas podem interromper, tá, gente? Não tem problema, não. As fichas, o fichamento, então, ele nos remete a essa palavra, essa ficha, esse cartão, tá? Que há uns anos atrás, quando as pessoas e quando as empresas, né? A gente não tinha tanto acesso ao computador, né? Ele não era tão acessível como é hoje. Hoje, se eu for numa biblioteca, se vocês forem na biblioteca da unidade hoje, eu não sei, eu acho que eu passei para vocês uns vídeos sobre a biblioteca, ou a professora Natália, a Patrícia passou para vocês? Para mim, não, professor. Eu vou até passar, quer ver? Eu vou passar para vocês. Eu tenho uns vídeos aqui que mostram como que é a pesquisa. E isso é bom que vocês tenham, tá, gente? Porque vocês estão fazendo o trabalho de vocês aqui. Não sei se algum outro professor pedir o trabalho, vocês às vezes precisam ir na biblioteca. A biblioteca da faculdade, ela tá funcionando com horário agendado, vocês podem ir lá, tá bom? Só que tem que agendar. Eu só achei livro físico, mas a maioria dos livros que eu busquei tá em outras unidades, em outros estados. Tá bem longe. Entendi. Você filtrou pela unidade. Não, na realidade só tinha um exemplar do livro, aí tá lá na Conchinchina. Putz, aí é ruim, hein? Mas é assim. Naquela virtual eu nunca achei nada, não tem livro nenhum que eu procuro. Eu até passei para alguns alunos meus aqui, ó, no Telegram. Cadê? É tanto BO, aqui, PDA, não. Aqui, ó, esses 3 vídeos aqui. Eu vou mandar eles para vocês. É que eu não sei se será que eu consigo encaminhar daqui pro WhatsApp? Não. Salvar. Deixa eu tentar selecionar, encaminhar. Não. Nossa, achei minha carteirinha antiga da biblioteca. Eu tenho ela guardada até hoje. Que legal, né? Tenho 2, aliás. Uma que valia até 2003 e a outra 99. Nossa, 99. O meu último ano de estudo foi 99. 99. Então você pegou bem essa época de biblioteca, né? Sim. Tô velha já. Tá nada. A gente tem mais experiência, né? Eu vou mandar aqui para vocês os vídeos, tá? Às vezes ajuda. É que eu não sei como que tá a questão das bibliografias, né, na área de vocês lá na biblioteca, que a minha área é social, né, das ciências sociais, eu tenho bastante obra na biblioteca, nos meus cursos, né? Mas eu não sei como que tá o de vocês. Ai, gente, eu tô me batendo aqui. Quer ver? Eu acho que eu tenho nos meus downloads.
Depois eu mando para vocês, senão eu vou perder muito tempo. Ó, eu baixei, mas não baixou. Telegram. Tipo. Eu vou mandar para vocês, tá, gente? Mas eu não vou mandar agora, não, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas assim, gente, a época que eu ia para a biblioteca, quando eu estudava, nossa, era muito legal. Eu não sei como que os jovens hoje fazem, né? Mas o processo de pesquisa antigamente era muito mais divertido. A gente se socializava mais, né? Hoje é cada um no seu quadradinho lá. Ainda mais em tempos de pandemia, né, gente? Toda essa socialização tá ficando para lá, né? Tem que ficar, né? Não tem como. Então é assim, tá? Eu tô lembrando de toda essa história por conta pra gente lembrar dessas fichas, tá? Então, hoje, se você for na biblioteca da faculdade, você tem que primeiro entrar no site, você pesquisa, pega a localização do livro, e aí quando você entra na biblioteca, tem várias, né, prateleiras. A biblioteca é longa, né? Ela vai até lá na frente, tem várias prateleiras. Cada prateleira tem uma numeração, uma ordem. E aí você, pegando aquela ordem na internet, você já vai olhando, vai seguindo, você chega no livro. Né? Então, assim, essas fichas, elas são eletrônicas agora, né? Mas há necessidade de fazer um fichamento. Fichamento é fazer um controle sobre o que você precisa, né, organizar lá de uma biblioteca ou numa pesquisa particular, tá? Então, fazer o fichamento é, portanto, o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra. Orienta-se que nessas fichas estejam presentes, de forma bastante objetiva, todas as informações que normalmente se requer num estudo científico, como, né, nome de autor, nome da obra, edição, local, publicação, editor e ano da publicação. É o que normalmente a gente coloca lá nas referências bibliográficas, né, no final do livro, no final da pesquisa também, né? O conteúdo que constitui o corpo ou o conteúdo das fichas depende da sua finalidade, e por isso as fichas podem ser. Pessoal, as fichas, o fichamento, essas fichas, elas podem seguir diversas finalidades, tá? Elas podem para fazer levantamento bibliográfico, então eu vou ter como foco, né, a referência da obra. Pode ser um fichamento, de obra inteira ou parte dela. Então, eu vou colocar uma parte ali da obra, um resumo da obra. Eu posso fazer um fichamento de citações. Fazer um fichamento de citações é organizar, né, todos os autores que foram citados ali no meu trabalho. Eu posso fazer um fichamento só com resumos, só com esboços de pesquisas, fichamento de comentários, fichamento analítico. Então, esse processo de fichar é um processo de organização de informações, tá bom? O foco aqui, né, dessa minha aula de hoje é a ficha bibliográfica. A ficha bibliográfica, então, é onde eu coloco a referência daquela obra, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma referência de um autor, né, que fala sobre técnicas de pesquisa, né? A ficha bibliográfica, então eu sigo essa regrinha aqui, ó, que é a mesma regra que eu também nós vamos falar em algumas aulas, que é sobre como referenciar um autor, né? Então eu tenho aqui, ó, o último sobrenome, seguido do nome da pessoa. Aqui são 2 autores, ó. Então eu tenho ponto e vírgula, o último sobrenome do segundo autor e nome. Título, edição, cidade, editora, ano. É regra, tá, gente? É seguir esse passo a passo. Esse é um fichamento bibliográfico. Eu fichei a bibliografia, eu fichei a referência do autor. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma ficha de resumo. Uma ficha de resumo, gente, ela é o fichamento bibliográfico, essa ficha bibliográfica, mais um resuminho da obra. Tá? Então, é uma forma de organizar o que é essa obra, por exemplo, né, ó, o cotidiano da escola e da sala de aula. Eu posso fazer uma ficha resumo dela.
onde eu vou colocar autor, título, tal, editora, cidade, ano, e vou colocar, ó, essa obra fala, então, né, com as minhas palavras mesmo, um resuminho. Obra, né, de determinado autor, informando, né, que pesquisa que traz sobre a realidade escolar brasileira, né, aonde no primeiro capítulo ela vai falar sobre a instituição de ensino no Brasil. No segundo capítulo, trata, então, sobre o professor, né? Posterior a isso, eu vou falar sobre o aluno, né? Então, eu faço um resuminho da obra. Por quê? Depois eu vou precisar, em um determinado ponto da minha pesquisa, eu posso, né, até me esquecer ou correr atrás da informação, eu vou lá na minha ficha de resumo, vou falar assim, ah, tá, é aqui que estava essa informação, tá bom? É uma forma de organizar mesmo. E vamos trabalhar? Tudo bem, gente, quanto a essa questão de fichamento? Pro, pode voltar no último slide? O que estava as finalidades. Qual? Esse. Esse. É isso. Isso. Obrigada. Imagina. Tudo bem aqui, pessoal? Quanto ao fichamento? Sim. Tá. Essa minha aula é uma aula bem burocrática, né? Vocês puderam perceber. Método científico é isso. É seguir uma burocracia, seguir uma regra, seguir uma norma, né? O fichamento, gente, eu tenho até... Eu não passei para vocês ainda, mas eu vou enviar. Eu vou pedir para que vocês... na aula passada, eu pedi para que vocês levantassem temas, né? Objetivo, justificativa, problemática, né? Aí, o que eu vou incluir hoje para vocês? O fichamento, tá bom? Eu vou passar para vocês um arquivo. Você está copiando, Samara? Pode tirar, Pro, obrigada. Tá. Deixa eu sair aqui. Eu vou passar para vocês um arquivo, que é um arquivo onde eu peço um fichamento. E aí, o que eu vou fazer com vocês, tá? Vocês vão primeiro fazer aquela etapa... Acho que a Thaís caiu. Vocês vão primeiro fazer aquela etapa que eu pedi na aula passada. E depois vocês vão correr atrás do fichamento. Cadê? Atividade aula 3, ó. As minhas aulas, gente, eu vou sempre, igual eu já falei, tá? Seguir essa linha de trabalho. Vou apresentar um conteúdo para vocês, né? Não vou me estender demais no conteúdo teórico, porque senão é chato, é cansativo. E vou falar assim para vocês, olha, hoje a gente falou de fichamento. Vamos fichar? Vamos fazer um fichamento? Tá? Essa daqui, ó, eu vou mandar para vocês esse arquivo. Vou mandar para vocês esse arquivo aqui, ó, de fichamento, aonde eu coloco um exemplo, tá, ó, um exemplo sobre alfabetização e letramento, onde eu tenho, ó, o fichamento bibliográfico aqui, e aqui eu tenho o resumo. Então, ó, o livro da Magda Soares, Alfabetização e Letramento. Resumo, o livro é composto por vários artigos apresentados em eventos científicos pela autora. Segunda parte do livro apresenta textos com reflexões. É um resuminho, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Elaborarem uma análise bibliográfica do seu artigo científico. Mas eu ainda não cheguei nessa etapa. Tá bom, tá, gente? Isso daqui eu vou mandar para vocês terem esse documento. Só que eu vou pedir agora para vocês focarem no que eu passei para vocês na aula passada. Quando vocês terminarem o da aula passada, aí a gente parte para esse daqui, tá bom? Deixa eu mandar aqui para vocês. Vocês receberam o arquivo? Sim, professor, está no grupo. Tá. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, tá? A partir de agora, então,
Quem tá aqui? Ontem eu sei que mandaram no grupo os documentos, tudo de novo, né? Que mandaram atividade também? Ah, tá. Projeto de pesquisa. Aqui, ó. Thaís mandou. De novo, é o Flávio, né, Flávio? Que você começou na aula hoje. Quem mais tá aqui novo? Carlos, eu não lembro de ver o Carlos. Quem tá tendo aula a primeira vez hoje? Eu, Professora. Vivian, Karina, Flávio. Tá. Carlos. Tá. Então, assim, gente. Beleza. Então, sejam bem-vindos, tá, gente? Nem dei boas-vindas, né? Letícia, você quer falar também? Você começou hoje, né? Na verdade, é uma dúvida. Pode mandar. Esse fichamento, no caso, é com o nosso nome que coloca? O Porque fichamento, ainda não... não, o fichamento, ele é um processo de análise bibliográfica, de análise de livros ou de revistas, enfim. É um processo onde, por exemplo, você vai falar sobre um determinado assunto e tem essa obra, igual eu estou dando exemplo desse livro aqui, né? E aí você vai pegar essa obra, esse livro e vou fichá-lo. No arquivo que eu mandei para vocês, tem um exemplo já de um fichamento de um livro, da área da pedagogia, por exemplo, né? Então, o processo de fichamento é um processo onde você, Letícia, você como pesquisadora, vai pesquisar aí sobre um determinado autor e vai colocar lá a referência e o resumo da obra dele. Esse é o fichamento. Aí, no caso, eu vou usar, não sei, um artigo. Pode Aí ser. em relação a isso, o artigo que eu posso usar na minha pesquisa. Isso, aí você vai colocar. Vocês viram que eu deixei duas colunas. A primeira coluna você vai fazer a referência dele, vai colocar quem é o autor, e o título. Gente, não precisa se apegar, por enquanto, à forma correta da referência, tá? Vocês podem simplesmente colocar lá no arquivo título, autor. Depois a gente vai atrás de formatar certinho, porque aí é assunto de aula mais adiante, tá bom? E um resuminho sobre o que trata aquele artigo. Lembrando, tá, gente, que quando vocês vão realizar pesquisa de artigos disponibilizados na internet, peguem o link de acesso desse arquivo, porque o link de acesso vocês têm que colocar na referência, tá bom? O link completão, né? Todo aquele link é enorme, sim, coloca ele lá também na referência. Tá? Tudo bem, Letícia? Tudo certo, prof. Obrigada. Nada. Então, ó, quem começou hoje, eu vou até mandar de novo o arquivo que vocês precisam começar a trabalhar. Esse aqui, ó, projeto de pesquisa. É esse arquivo aqui que eu passei na aula passada e que vocês precisam trabalhar em cima dele, tá? Vão abrir no arquivo, né? E vão me questionando. Eu vou ficar por aqui. Eu vou abrir, vou parar a gravação também, tá? Para não se estender